dia! Estamos de volta, segundo semestre, aula de Química, professora Érica Rami, minha amiga Joyce. Chiquérrima aí na interpretação em Libras. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que foram de férias? Olha, eu espero que vocês tenham descansado, ao contrário de mim, né? Não descansei. Descansou, Joyce? Não? É. Né? Eu também não percebi, juro por Deus, não percebi férias na minha vida, mas não tem problema. Levanta a cabeça, mesmo no chão, né? Porque queda atrás de queda, mas você levanta pelo menos a cabeça para ver o que tem na frente, que vamos ver que ainda há uma esperança aí. Sofrimento sempre acontece, né? Não adianta, a vida é assim mesmo, a gente vai superando. Pessoal, olha só. Nessa primeira semana, eu acho que você veio para aula ontem, né? Assistiu a aula com a gente ontem. Tá assistindo hoje, ou tá assistindo hoje a primeira vez. Essa semana a gente está fazendo revisão, né? E um dos assuntos mais importantes da terceira série são funções orgânicas. É você reconhecer a função e saber nomeá-la. É algo que é cobrado com muita intensidade, tá? Com bastante intensidade, não é nem em outros vestibulares. O EMA, FUVEST, Unicamp, pelo país, espalhados aí pelo país todo, tá bom? Então, com o objetivo de relembrar você a identificação e a nomenclatura de funções, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá bom? Então, pegue um caderninho para começar a anotar, tá? O nome do conteúdo é propriedade dos materiais, tá? Dentro dessas propriedades nós temos as funções orgânicas e a gente vai começar pelos álcoois. Bom, o que é de fato um álcool? Qual é a característica de um álcool? Gente, um álcool é caracterizado pela presença da hidroxila, que é essa daqui, certo? Pela presença da hidroxila. A gente pode classificar um álcool de diversas formas. Mas antes, vamos primeiro observar aqui, olha só. Joyce, eu vou te fazer uma pergunta. Você não tem a obrigação de responder corretamente, não. Na verdade, aqui não tem certo nem errado. É o que você visualiza. O que você vê de diferente aqui nessas duas fórmulas que eu desenhei? O que você acha que está diferente aí? Tem algo muito diferente, só... sei lá, uma posição, alguma coisa. O que você acha? Os hidrogênios, muito bem, olha aí. Era exatamente isso. A posição dos hidrogênios. Por que eu estou levantando essa questão? Porque muitos alunos ainda se confundem. Porque tem esse hidrogênio, esses 3 hidrogênios aqui na frente. Gente, é a mesma coisa, tá? Se eu coloco aqui atrás ou na frente, porque esse hidrogênio ele não está dentro da cadeia carbônica, ele está fora. Aqui é uma forma resumida. Ó. Deixa eu mostrar para vocês a representação, para a gente entender, Joyce, por que tanto faz eu colocar ele na frente do carbono ou atrás do carbono. Olha só onde estão os hidrogênios. Estão fora da cadeia carbônica. Então, quando eu resumo essa molécula, faço esse resuminho aqui, vou pegar esses hidrogênios e colocar dentro da cadeia carbônica, tanto faz eu colocar ele na frente do carbono ou atrás. Eu já sei que eles não estão dentro da cadeia, eles estão fora.
É apenas uma maneira resumida de representar, tá bom? Então, tem gente que olha para esse composto, Joyce, e para esse, e acha que são compostos diferentes. E, na verdade, não são, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E aqui no caso do álcool, aproveitando o exemplo, a gente pode deixar uma coisa bem amarrada. Esse carbono aqui, ao qual está ligada a hidroxila, ele deve ser um carbono sp3. O que é um carbono sp3, Érica? Então, vamos relembrar aqui. Um carbono que faz 4 ligações simples, ele deve ter 1, 2, 3, 4 ligantes, não é isso? Como ele tem 4 ligantes, ele vai usar 4 orbitais. S, P, P, P. Ou seja, o que é isso? É um sp3. Tá? A hibridização dele. A hibridização, na verdade, pessoal, é uma maneira teórica da gente conseguir explicar o arranjo de algumas moléculas, tá? E aí, tá aí a hibridização sp3. E as outras, Érica? Olha, partindo do mesmo pressuposto, a gente vai pensar no seguinte. Um carbono está fazendo uma dupla e 2 ligações simples. Então, ele está usando quantos orbitais? Um S, um P e outro P, porque são 3 ligantes, está usando 3 orbitais. Qual é a hibridização desse carbono? sp2, certo? Aí, vamos copiando aí, pessoal. Vamos copiando aí, tá? Copie essa parte que é importante. Vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem, tá bom?
Pronto, gente. Então, acho que já deu tempo, né? Para vocês copiarem direitinho. Agora, a gente vai só desenhar novamente mais uma hibridização, tá? Para vocês, ó. Do carbono que ele pode assumir quando ele faz duas ligações duplas. E só vai usar 2 orbitais. Portanto, hibridização sp. E também quando ele faz uma tripla e uma simples. A hibridização aqui, nesse caso, é sp, porque só tem 2 ligantes. Só vai usar 2 orbitais. Importante aqui, gente, na classificação dos álcoois, como eu disse para vocês, é focar no carbono a quem está ligado à hidroxila. Porque se esse carbono fizer parte de um núcleo aromático, eu já tenho outra função, que é o fenol. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla com outro átomo de carbono, aí eu já tenho um enol. Então, são funções diferentes. Não é só identificar o grupo funcional. Você precisa saber com quem ele está ligado, certo? Então, às vezes os álcoois podem ser classificados como saturados, quando você tem uma cadeia saturada e tem a função álcool, tá bom? Podem ser insaturados, é quando essa insaturação não é no carbono ao qual está ligado a hidroxila. E você também pode ter álcool aromático, contanto que a sua hidroxila não esteja... Vixe Maria! Ah, Maria Barraque também, viu? A pessoa faz isso aqui desde os 18 e não sabe. Eu, hein? Isso aí continuou feio. Mas não tem nada, não. Olha aqui um álcool aromático. Olha aí um exemplo. A hidroxila não está ligada diretamente no núcleo, não. Ela está ligada em um carbono que está ligado ao núcleo aromático. Então, muita atenção, tá? O que importa é com quem ela está ligada. Tá aqui a hidroxila ligada a esse carbono aqui, ó, que é saturado. A hidroxila ligada a esse carbono aqui, que é saturado. Érica, como é que tu olha bem para um ponto aí, tá dizendo que ele é saturado? Como é que eu vou saber? Ora, quando você faz isso, você considera que cada pontinho aqui seja um carbono. Então, você coloca um carbono em cada cantinho, ó. Se a minha hidroxila está aqui, ela está ligada diretamente a esse carbono que só está fazendo ligação simples. Agora, esse carbono do lado dele está fazendo uma dupla e 2 simples. Sacou? Então, é só uma forma resumida, que é a fórmula em linhas, tá? Bom, acho que é importante vocês ficarem cientes de que os álcoois, de um modo geral, eles são anfóteros. O que é isso, Érica? Ele pode ter caráter ácido e caráter básico, tá bom? Eles são mais reativos que os hidrocarbonetos. E quando eu tenho álcoois superiores, que são álcools com mais de 6 ou 10 carbonos, eles são sólidos, tá? Porque eles são bem mais densos que a água. Olha aí o etileno glicol. O etileno glicol é um álcool de 2 carbonos, né? Com 2 hidroxilas. Então, eu posso dizer que ele é um diálcool saturado. Ele tem 2 grupos álcool e é saturado, tá bom? A glicerina, que é um ótimo hidratante para o corpo. Tem gente que faz tratamento para Roacutan, né, que é o tratamento da pele, um medicamento que usa, que ele é bem agressivo, e acaba ressecando bastante a pele. Aí usa a glicerina para fazer essa hidratação. Aqui ele é um triálcool ou um poliálcool, né, a glicerina. Também saturado, tá bom? Também saturado, porque as ligações entre os carbonos que constituem essa molécula são ligações
Simples. Esse etileno glicol é um aditivo para radiador. Ele é o que se coloca para evitar tanto o congelamento também como o aquecimento do líquido do radiador, tá bom? Não é para o radiador aquecer demais e não é para ele resfriar demais. Então, esse líquido, ele segura a temperatura, tá bom? Então, vamos pensar mais ou menos assim, tá? Idêntico ao nosso sangue, que é uma solução tampão. O que é isso, Érica? Um tampão ácido. Solução tampão é aquela que segura a alteração de pH. Então, quando você está, por exemplo, hipoteticamente num incêndio com altas concentrações de CO2, né? De gases, aí você inspira muito CO2. CO2 em contato com a água lá do sangue forma ácido. Aí o pH do sangue tenderia a despencar. Mas não é isso que acontece, ele consegue segurar durante um tempo. Mas, com um período prolongado nesse ambiente, o que acontece? Você acaba tendo uma acidose respiratória, acidose metabólica, porque o teu pH vai diminuir. Tu ingeriu muito, tu inspirou muito ácido, na forma do CO2, né? Então, vamos para a nomenclatura. Lembrando que o nome de um composto orgânico, ele é feito de partes, tá? E essas partes, pessoal, elas são muito claras. Não acho que você deva sofrer com isso, não, porque é sempre desse jeito que eu estou colocando aqui. Essa aqui primeiro é facultativa, porque pode ter e pode não ter. Ela é o quê? A ramificação. Tem composto que não é ramificado. Pode ter ou pode não ter. Agora, essas aqui é certeza. O prefixo, que vem o número de carbonos. O infixo, que vem o tipo de ligação entre esses carbonos. E o sufixo, que é justamente aquele que vai indicar a função orgânica. Então, vamos pensar no seguinte. Como é prefixo, eu não tenho como determinar o número de carbonos do álcool, tá bom? Número de carbonos da cadeia principal. Entre esses carbonos da cadeia principal, deve haver ligações, obviamente. Então, eu preciso avaliar que tipo de ligações estão existindo, estão, né, ocorrendo entre esses carbonos da cadeia principal. Tá bom? E o sufixo, afinal de contas, eu estou falando de álcool, nós temos o ol. Tá bom? Vamos montar aqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente ir montando essa nomenclatura. Tenho 3 exemplos aqui para nós. Vamos lá. Primeira coisa, consegui perceber que cada cantinho é um carbono. Então, nesse primeiro composto, eu tenho quantos carbonos? 5. Érica, mas eu não lembro como é. Ó, um carbono é MET. 2 carbonos é ET. 3 carbonos é prop. 4 carbonos é but. E a partir de 5 carbonos, aí você vai lembrar do Brasil. É penta, é pente, hex, hept. Oito, oct e assim vai. Tá bom? Então, veja.
Se aqui são 5 carbonos, o que é que eu vou usar nesse primeiro pedacinho do nome? Eu vou usar pente. São 5, né? Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Não tem ramificação. Então, essa primeira parte eu desprezo. Tipo de ligação entre os carbonos, ó. Se você for observar, aqui é só ligação simples, simples, simples e simples. Quando é ligação simples, eu coloco an. Se tiver dupla, em. E se tiver tripla, in. Como aqui é só ligação simples, o an. Tá bom? Pentan, vejamos, quem é o sufixo? O ol. Muito cuidado. Ixi, ficou feio demais isso aqui, peraí. Ó, cuidado, tá? Cuidado porque você deve identificar em qual carbono está o grupo funcional. Salvo em casos específicos. Ok? Então, vamos identificar aqui. Onde que está a hidroxila? Ela está no primeiro carbono da cadeia? Não. Se eu numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu numerar de lá, 1, 2, 3. Ah, mesma coisa. Ah, bom. Então, a hidroxila está no carbono 3. Então, deixa eu só marcar aqui, porque eu apaguei. A hidroxila está no carbono 3. Então, pentan, 3, ol. Feito o nome. Ok? O pente dos 5 carbonos. O an da ligação simples. E o ol da função. Beleza? Vamos para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Érica, eu já vou colocar aqui o X. São 6. Mas é uma cadeia aberta ou fechada, pessoal? É uma cadeia fechada. Se é fechada, eu preciso dizer. Então, é ciclo X. Se você for manter junto, você tem que tirar o H. Ciclo X. E aí, que tipo de ligação existe entre os carbonos, ó? Simples, 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 tudo simples. Então, eu boto o an. Ciclohexan. Ah, Érica, e agora eu tenho que numerar o ciclo. Sempre começa do grupo funcional, tá bom? Como não tem outra coisa aqui, ele é facultativo. Mas eu vou deixar a numeração para que você não se confunda. Ciclohexan, ol. Mas também poderia ser chamado de ciclohexanol. Beleza? Vamos para o último. 1, 2, 3, 4. Já 4 carbonos é o quê? But. But. Então, eu venho aqui. Não é um ciclo, né? But. Que tipo de ligação existe entre esses carbonos, ó? Simples. Opa, 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 opa. Tem uma dupla aqui, ó. Tá vendo a diferença? Da simples para dupla, aqui também é simples. Mas aqui tem uma ligação dupla. Quando tem ligação dupla, eu preciso colocar o em e também identificar onde ele está. Ó, sempre a gente começa a numeração do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Eu escolho qual? O de menor número.
entre 2 e 3, eu vou escolher o 2. Então, but2en. E a hidroxila está onde? No carbono 1. Então, but2en 1-ol. Beleza? Fechada a nomenclatura do álcool. Não esqueça, é aqui no sufixo que a gente vai diferenciar uma função da outra, tá bom? É no final do nome. No caso do álcool, o sufixo aqui é ol. Beleza? Para frente, ó, um primo do álcool aí. Fenol. Substâncias fenólicas, gente, de um modo geral, elas são antioxidantes. Por quê? Porque elas oxidam antes das substâncias. Então, quando a gente consome alimentos que contêm substâncias fenólicas ou compostos fenólicos, flavonoides, essas coisas, são substâncias que vão evitar que os radicais livres ataquem tuas células saudáveis, porque elas vão sofrer esse ataque por você, tá? São facilmente oxidáveis. São mais ácidos que os álcoois. Não se comportam como base, de jeito nenhum. E foi o primeiro antisséptico utilizado em hospitais. Acho que eu já comentei com vocês que um exemplo de fenol que a gente utiliza, ou já utilizou, é a famosa criolina, creolina, criolina, que a gente chama no interior, para tratar algumas infecções bacterianas e fúngicas nos pintinhos, né, nos filhotinhos lá das aves. Tá bom? Pois o fenol é caracterizado pela hidroxila ligada a um núcleo aromático. Esse núcleo aromático ele pode se apresentar também na sua forma de ressonância. Aí você vê aqui a diferença, né, de um desenho. Minha gente, pelo amor de Deus. Tá feio demais, tu é doido. Não, vai ficar feio mesmo. Aí o híbrido de ressonância é esse, tá? Com essa bolinha no meio. Mas é a mesma substância, tá bom? Ó, a mesma substância. Mesminha. Às vezes também ele pode aparecer de forma resumida. Como? Assim, ó. ArOH. Que seria isso, Érica? Isso aqui está dizendo que é um núcleo aromático. É uma maneira resumida de dizer que é um aromático. Tá bom? Beleza? Então, o fenol, gente, pode ser uma hidroxila, pode ser duas, pode ser três, tá bom? Pode ser várias. Olha aqui um exemplo. A hidroquinona, que é um creme clareador. Tá aí duas hidroxilas. O interessante aqui na nomenclatura dela, que quando você tem um núcleo como esse, que é um núcleo aromático, a gente diz que as posições, ó, vou começar a numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu tenho substituintes na posição 1, 2, eu digo substituintes orto. Quando eu tenho substituintes na posição 1 e na posição 3, eu tenho o meta. E quando eu tenho substituintes na posição 1 e 4, eu tenho para. Que às vezes o para é representado pelo Pzinho, o meta pelo Mzinho e o orto pelo Ozinho. Nesse caso, se você for observar, a hidroquinona tem hidroxila no carbono 1 e no carbono 4. Então, é como se ela fosse um para de hidroxifenol, tá bom? Substituintes na posição para. Substituintes no anel aromático na posição 1, 4, que é a posição para.
que você pode ver por aí, não tem que saber do que a gente está falando, né? O propofol, que é um monofenol também, mas tem essas ramificações aqui, ó, que são radicais isopropílicos. Ele, na verdade, é um anestésico fortíssimo, tá? E para nomenclatura, gente, é tranquilo. É hidroxifenol, tá bom? Você sempre usa o hidroxi para indicar as hidroxilas e o fenol para dizer que é a função. Então, número de hidroxilas. Como assim, Érica? Ó, deixa eu fazer aqui o exemplo. O fenol mais simples, né? Aí imagino um hidroxi assim, ó. Então, eu posso nomeá-lo hidroxifenol, esse primeiro. Esse aqui, segundo, ó, tem duas hidroxilas, então já tenho que numerar o ciclo para saber onde ele está. 1,2 de hidroxifenol, tá bom? É simples, né? Bobinha essa nomenclatura aqui, a gente nem fica muito tempo nela, não. Agora, o enol. O enol é, na verdade, não chega a ser classificado como uma função orgânica. O enol, ele é uma estrutura que existe em equilíbrio com outras, tá? Mas pode aparecer essa pergunta no vestibular. Então, estou mostrando para vocês. A hidroxila do enol, diferente do álcool e do aromático, porque lá é um carbono sp2, mas é um carbono do núcleo aromático. Aqui não. É uma hidroxila ligada a um carbono que faz duplo. Olha só aqui, ó. Olha aí o carbono fazendo a dupla. Ele existe em equilíbrio tautomérico, tanto com uma acetona ou com um aldeído, dependendo da estrutura. Ó, eles se convertem facilmente em cetona ou em aldeído. Isso depende muito da estrutura da molécula. A nomenclatura é igual a de álcool. Você vai botar o "en", né? Porque tem a dupla, afinal de contas. Eu tenho agora para falar para vocês sobre cetonas e aldeídos. Vocês sabem qual é a diferença? Qual é a caracterização deles? Vamos lá. Isso, seta feia. Vou desenhar aqui para vocês. Essa aqui é a acetona mais simples que existe. Essa é a propanona, de nome oficial. Mais conhecida comercialmente por acetona. Então, por isso tem muito aluno que se confunde quando vai classificar a função, diz assim, ó, é uma acetona. Não, não é acetona. É uma cetona, tá? E os aldeídos, eles também têm um grupo funcional semelhante. Porém, a diferença é que esse grupo funcional ele é terminal. Como assim? Ele está lá no fim da cadeia. Então, eu tenho uma carbonila, fato, que é tanto para a acetona como para o aldeído. E qual é a única diferença entre eles? Quem está ligado de um lado da acetona é carbono e do outro também é carbono. E no caso do aldeído, tem que ter pelo menos um hidrogênio. Pelo menos um hidrogênio. Sacaram? Então, assim, a diferença de uma acetona para um aldeído, muito cuidado, é que a carbonila do aldeído ela é terminal. Vou até anotar isso. Ó, carbonila
terminal, que é uma carbonila terminal, a carbonila que está no final da cadeia carbônica. Beleza? Bom, nós temos aqui algumas características importantes. As cetonas, por terem a sua carbonila dentro da cadeia, elas tendem a ser mais polares que os aldeídos. Isso é importante. Por que, Érica, que isso é importante? Porque se por algum acaso eu precisar discutir quem vai ter o maior ponto de ebulição entre uma cetona e um aldeído que tem a mesma massa molecular, eu vou para a cetona, porque quem é mais polar tem uma interação intermolecular mais intensa, com isso vai ter um maior ponto de ebulição. São solúveis a acetona, é solúvel em água, pequenas, né? Se for muita acetona assim, não tem como solubilizar, não. Porque olha aqui um exemplo de cetonas grandonas. Os óleos essenciais. Os famosos óleos essenciais estão em alta também. Já tem muitos artigos científicos que tratam sobre as suas propriedades terapêuticas. De fato, é verdade, tá bom? Não pensem que é mentira, não, conversinha. Eu não sei da qualidade dos produtos que estão sendo vendidos por aí. Mas que os óleos essenciais, quimicamente falando, eles têm efeito biológico positivo no nosso corpo, tem demais, viu? Então, façam os cursozinhos aí de aromaterapia. Funciona bastante, viu, pessoal? Funciona muito. Então, as cetonas podem ser líquidas ou sólidas, né? À temperatura ambiente. Aí, o exemplo comercial, como eu já falei para vocês, da acetona. Os aldeídos também são polares, mas é aquela polaridadezinha fraca que ocasiona só um carregamento lá para o final da cadeia, né? Então, mas mesmo assim, a interação é de polo. Porém, a da cetona é mais intensa. O equilíbrio aldoenólico, que também tem o equilíbrio cetoenólico. O que é isso, Érica? É porque o aldeído pode se converter em enol, e o enol pode se converter em aldeído. Também tem propriedades organolépticas, também é utilizado em essências aromatizantes. Exemplo de aldeído. Já ouviu falar? Joyce. Já usou muito no cabelo, Joyce, correndo risco de morrer. Naquele tempo ninguém sabia, né, Joyce? Tu perdeu o cabelo, Joyce? Olha aí, pessoal, um exemplo aqui para vocês. O formol é esse, olha o tamanhozinho da molécula do infeliz. Que ele age muito, muito fortemente na fibra do cabelo, né? Só que aí ele vai lá no teu folículo. E, puf, aí ele entra, fia. Fia, ele entra. Do jeito que ele entra aqui, ó, nesses dedinhos, aqui, quando eu estou no laboratório. Só não sei quem é pior, o cloroforme ou o formol. Os dois são, meu Deus, terríveis no laboratório. Eu passei um dia fazendo umas análises e sem a máscara, eu estava sozinha no laboratório. Isso aqui eu passei a noite com dor de cabeça. É igual como se eu tivesse usado, o pessoal que usa cheira cola de sapateira, mais ou menos isso, porque tem muito solvente. E eles causam mal, queimam o neurônio e tal. Eu digo, eu vou sair daqui burrinha. Ó, o formol, pessoal, é uma molequinha pequena, mas é agressivo pra dedéu. Amiga Joyce aqui já deu o depoimento dela. Casos de Canal Educação. Tem aquele programa lá, Casos de Canal Educação. Joyce perdeu o cabelo usando formol. Explica, professora, o formol é violento demais. Gente, o formol é utilizado para preservação de cadáveres, né? Então, geralmente, quando uma pessoa falece, que ela vai ter um tipo de tratamento daquele corpo para passar pelo velório, aí lá nas funerárias, né, eles aplicam o formol, né, para que aquela pessoa, o corpo dela, né, mas ela ali, o corpo dela, não fique emitindo secreções durante o velório. Acontece, tá? Porque o corpo já está se decompondo. Mas o formol é para evitar, desacelerar.
Não é que possa ficar aí anos, né? É para aguentar algumas horas, tá bom? E antigamente estava na formulação de shampoos, alisantes, mas com vários casos de queda de cabelo, alergias seríssimas, casos de alopécia pós uso de produtos com formol, e inclusive intoxicação até a morte, teve caso de morte também, foi suspenso o uso de formol em produtos alisantes para cabelo. Foi suspenso. Então, se você for a algum lugar, em algum salão de beleza, e a pessoa oferecer um produto para você fazer o alisamento do seu cabelo, verifique direitinho no rótulo, olhe atrás. Veja se tem, tá bom? Porque isso é muito tenso, muito perigoso. Formol também pode aparecer outro nome que acabei de lembrar aqui. É um nome comercial, tá bom? Que pode aparecer e você fique atento. Formaldeído. É um nome que também pode aparecer para o formol. Tá? Assim como a acetona, que é propanona, nós temos o formaldeído ou formol. Mas qual seria o nome dele mesmo, o nome certinho dele? Vamos já fazer, viu? Pessoal, tanto as cetonas e os aldeídos, até que eles são reativos, tá? Os alifáticos, que são de cadeia aberta, ou ainda os não aromáticos, são mais reativos do que os aromáticos. Tem gente que ainda tem dúvida, né? Eu tinha muita na minha época. Ah, teve dúvida nisso aqui, Joyce? Maior que, menor que, ou não? Eu tinha, eu me aperreava. Depois de ver já, né? Depois que eu me toquei, gente, mas a boca tá aberta, a boca do jacaré tá aberta para aquele lado. Né, para cá, pois esse é maior. Onde tá fechado é o menor. Demorei anos, gente, tapada que sou. Anos para perceber isso. Bom, açúcares, que são carboidratos, são poliálcoois aldeído ou poliálcoois cetona. Pessoal, isso aqui a gente já falou lá na parte de bioquímica, tá? De metabolismo. Poliálcoois aldeído é porque ele tem vários grupos hidroxila e um grupamento terminal de aldeído. Os poliálcoois cetona é porque ele tem vários grupos de hidroxila e tem uma carbonila no meio da cadeia lá da molécula. Por exemplo, existe a projeção que é mostrada aqui, ó. CH2, OH, pronto. Vem aqui. Tá bem aqui, isso aqui é um poliálcool cetona. Às vezes ele se apresenta dessa forma aqui. Onde cada cantinho desse aqui é um carbono. Entendeu? No caso aqui é uma hexose. Olha aí os exemplos. O metanal, que é o formaldeído ou formol. Nós temos o butanal. Nós temos o benzaldeído, que é do benzeno, é um aldeído aromático. Tá? Deixa eu classificar aqui para vocês. Esse aqui é um aldeído aromático. Tá? Esse aqui é um aldeído alifático, metanal também. A propanona, que é a acetona, tranquilo, né? A 2-pentanona, na verdade, o nome mais correto é pente, porque são 5 carbonos. Porque só tem ligação simples.
E o 2 está aqui para dizer que o ona, que é a acetona, está no carbono 2. Pentan, 2 ona, tá bom? Acetofenona ou metilfenilcetona, outro composto aromático que tem a carbonila, beleza? Metilfenilcetona, interessante. Vamos para a nomenclatura deles? Então, eu vou separar aqui o quadro, tá? Para a gente fazer a nomenclatura tanto das cetonas como dos aldeídos, tá bom? São os cachinhos, né, filha? Ei, pense, brinque. Tem que ter o estilo. Os cachinhos, para lembrar que você tem que ficar com seus cachinhos. Esquecer produto de formol, entendeu? Esqueçam essa história. Não. Selante não tem. São outros produtos químicos, mas não tem o formol. Aí é botar formol, ó. Cetona e aldeído. Bom, gente, a diferença está lá no sufixo, como eu falei para vocês. A nomenclatura de todo composto, ela é composta por partes, tá? E aí, o prefixo, ele é igual, né? Porque determina a mesma coisa para todos. Depois do prefixo, nós temos o infixo. E depois do infixo, nós temos o sufixo. E é esse sufixo aqui que faz toda a diferença. No caso das cetonas, o sufixo é ona. Tá bom? Então, o sufixo, no caso da cetona, é ona. Beleza, pessoal? Vamos ver agora o aldeído. Também tem prefixo, porque isso é normal, todo composto orgânico tem. Daí ele tem o infixo, que é o tipo de ligação. E aí sim ele vem com o sufixo. Vixe Maria, tô mais sabendo escrever. Quando a gente vem das férias, né? Férias, isso aqui férias. Vem assim, sem saber direito pegar na caneta e tal. É meio estranho. Então, o aldeído vem com o al de sufixo, tá? Então, o sufixo do aldeído é al. Então, vou fazer 2 exemplos bem semelhantes para que vocês possam perceber a diferença. Cetona e aldeído são parecidos? São, mas dá para a gente conseguir, né, diferenciá-los. Então, veja, no exemplo aqui da letra A, para o aldeído e para a cetona. Então, CH3, CH2, CH2, C, dupla O, CH3. Você já pode começar a fazer o nome aí. Que para o aldeído, eu vou botar CH3, CH2, 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 C dupla O, H. Um minutinho para a galera nomear esses compostos aí. Só um minutinho, chefe. Ó, então, eita, o pior é o estilique, que a pessoa tem o stick. Ó, eita, Fernando. Aqui, ó. 1, 2, 3. Pessoal, vocês estão animados aí na sala, né, pessoal de Canavieira? Eita, povo que tá animado. Canavieira tá animado. Tô vendo a animação de vocês, viu? Tô vendo a animação de vocês. Ó, 5 carbonos. Então, prefixo pente. Vamos lá. Para o aldeído. 1, 2, 3, 4, 5. Também pente. Pronto. Aí agora, que é o quê? Tipo de ligação entre os carbonos, ó. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Então, aqui é pentan, pentan.
Só que aí, o que vai diferenciá-los? O que vai diferenciá-los aqui? É justamente a função orgânica. Aqui é um C-O entre carbonos. Isso caracteriza uma cetona. E para acetona, a gente usa o ONA. Então, no carbono 2, eu tenho ONA. E no caso do aldeído, tá aqui, ó, C-O-H. Ter pelo menos um H ligado à carbonila. Isso caracteriza um aldeído. Tá bom? E aí, eu coloco o quê? Pentanal. Não é o Pantanal, é o pentanal. Ó, por que que eu não vou numerar? Você não numera. Pois o aldeído possui seu grupo funcional sempre na posição 1, porque terminal, que é a posição 1. Beleza? Vocês entenderam aí? Então, não interessa onde está a carbonila. O importante é você reconhecer que se for carbono de um lado e do outro, eu tenho cetona. E se tiver pelo menos um hidrogênio, ou 2 hidrogênios, tanto faz, eu tenho um aldeído. Eles são primos, são muito semelhantes. Tá bom? Pessoal de Batalha, Canavieira, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Da próxima, participem mais. Eu vou perdoar porque essa é a primeira semana, tá todo mundo ainda acordando, né? Tentando entender que tudo voltou, tá bom? Obrigada pela aula de hoje. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Joyce, Raquel, a todos vocês, toda a equipe do canal. Um grande beijo, muito bom estar de volta. Até a próxima. Tchau.